Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime que a gente resolveu ressuscitar aí, porque não é um anime novo, é de 2014. O nome é Zankyo no Terror, mas também vocês podem encontrar por aí com o nome de Terror in Resonance ou Terror em Tóquio. É um anime que tem apenas 11 episódios e é só essa temporada. É assim, ótimo para maratonar. Tem um pouquinho de mistério, tem assim umas questões bem interessantes, filosóficas e tal, e acho que vale super a pena. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos lá. Então, gente, a história desse anime começa com uma organização chamada, tipo, Academia de Paz Crescente, né? E é, tipo, um grupo de pessoas organizadas que têm status, tipo, governamentais ou dentro da indústria farmacêutica que se juntaram num projeto de pesquisa, né? O nome desse projeto é chamado Plano Atena. E eles, basicamente, coletavam crianças de orfanatos, levavam para essa instituição, crianças superdotadas, aliás, né? E eles tinham um plano de transformar essas crianças em super-humanos inteligentes, né? Que se transformassem em armas, né? E pudessem... Como você falou, essas crianças já tinham uma predisposição genética, né? Porque já eram aí superdotadas. Mas essa organização ainda estava desenvolvendo essa questão do savantismo em laboratório. Ou seja, eles faziam com que essas crianças que já tinham essa predisposição a um conhecimento, a um intelecto aumentado, para que isso fosse, né, aí mais, para que isso ficasse maior ainda, né, e assim eles pudessem utilizar de alguma forma como arma essas crianças, né? Exato. Mas depois que é concretizado esse projeto, algumas crianças ali acabam escapando dessa instituição de pesquisa, né? E a instituição é fechada e 10 anos depois de todo esse ocorrido histórico que a gente acabou de narrar, né? Chega alguns protagonistas, né, que passaram por essa instituição. A gente tem aí como protagonistas, né, esses meninos, são adolescentes no caso, né, como você falou, o 9 e o 12, e são consequência, né, são frutos desse projeto. Eles que tinham conseguido fugir ainda quando criança e resolvem de uma certa forma buscar uma certa vingança, né, por aquilo que eles sofreram, por tudo que eles sofreram enquanto estavam lá presos nessa instituição, sendo tratados como ratos de laboratório. É interessante porque, assim, eles são chamados o tempo todo de 5 e 12, porque eram os números, ou os nomes que eles receberam. Quando eles foram levados do orfanato para esse laboratório, lá eles tiraram, entre aspas, os nomes deles e resolveram colocar números, né, nas crianças. Então a gente identifica os protagonistas por esses números, 9 e o 12. Além deles, eu diria que também tem uma menina que é a protagonista, que é a Lisa. Ela não tem nada a ver com essa história desses dois, né? Ela é uma menina que acaba entrando no meio da história deles, sem saber muito bem como, sem querer. Uma menina que sofre bullying na escola, ela tem uma vida complicada, ela mora com a mãe aparentemente é uma mulher muito tóxica, que foi abandonada pelo marido, e agora virou uma mulher tóxica, possessiva, não deixa ela em paz nem um minuto, enfim, e ela ainda sofre bullying na escola, de todos os lados. Então ela acaba caindo de paraquedas, né, nos planos desses dois meninos, e acaba se aproximando deles também. É isso aí. Sim, o primeiro episódio já começa numa usina nuclear, né, numa usina de refinamento de processo nuclear, onde esses garotos estão lá, e eles acabam raptando, né, um desses equipamentos nucleares, né, que são responsáveis para criar uma bomba atômica, né? Aí você vê que no decorrer da história, depois desse atentado, né, você tem uma série de atentados terroristas por parte dos garotos, né, que estão envolvendo personagens que participaram ali na instituição, né? Tudo isso com o intuito de fazer esses atentados para que algum detetive, no caso ali, que no caso é o Shibazaki, pudesse interligar os pontos e expor ao mundo, né, tudo aquilo que foi passado ali no Japão, né? É interessante a gente comentar que, assim, eles começam a fazer esses ataques terroristas, mas eles
informam antes, né? Eles vão para a internet, lançam um vídeo na rede e lá eles, usando máscara, se identificam como esfinges. A esfinge número 1 e a esfinge número 2. E aí eles falam que vai ter um ataque terrorista e eles lançam uma charada, e para descobrir onde está essa bomba e impedir o ataque, a pessoa precisa descobrir o significado da charada. Porque assim, é interessante também a gente falar que eles, em momento nenhum, na verdade, eles querem matar as pessoas, eles querem ferir alguém. Eles ferem as instituições e eles sempre tentam fazer de uma forma que as pessoas não saiam feridas, que as pessoas consigam fugir, tenham tempo de fugir, né? Porque o recado que eles querem dar é para as instituições daquele governo do Japão. Depois é adicionada ali também a força da CIA, né, que tenta, entre aspas, fazer uma ajuda conjunta com o Japão, né, para investigar quem são os terroristas por trás daqueles atentados. Aí acaba sendo apresentado as 5, né, que eram uma das crianças também que faziam parte desse projeto aí de desenvolvimento da psique humana, das crianças, que acaba a 5 ela acaba sendo a antagonista, né, dos personagens principais aí. Não diria nem vilã, mas sim antagonista. Enfim, gente, aí a história tem uma trama de investigação muito interessante, né, envolvendo esse lance de charadas e mistérios, né, passados obscuros, envolvendo entidades com estudos bem mais obscuros ainda, né, até que a trama se resolve, né, com aquele final que pra mim foi épico, que acaba a bomba nuclear, aquela que foi capturada no primeiro atentado terrorista, sendo explodida na estratosfera de Tóquio, né. Aí essa cena é linda, porque assim, ali tem uma certa dualidade apesar da cena ser top, ela também tá remetendo àquele evento que aconteceu em 1945, quando a primeira bomba nuclear foi explodida lá. Porque assim, o intuito do projeto, né, de criar crianças superdotadas, era basicamente na intenção de proteção do país, né? Até aqueles homens que no final acabam contando toda a verdade, que participaram do projeto, né, fala que o objetivo era esse, né? Criar armas, seres humanas superdotadas, né, que protegesse a hegemonia nacional ali do Japão, né? Isso. E no final de contas, né, você vê uma dessas crianças que fizeram parte do projeto explodiu numa bomba nuclear, né? Você vê essa alusão, sabe, a esse evento histórico que realmente aconteceu. E assim, é uma cena épica, porque assim, toda a cidade é evacuada e só ficam 9, fica o 12, fica a Lisa e fica o detetive, né? Na cidade de Tóquio. Aí a bomba explode, tem aquele apagão. É uma cena linda porque assim, após a explosão da bomba, né, você vê a aurora boreal, né, o céu ficando esverdeado. Muito top. E o legal assim, mais uma vez, né, fica claro que em momento nenhum eles queriam atingir as pessoas, porque quando eles explodiram, eles já calcularam isso, né, que eles queriam que a bomba nuclear chegasse até a estratosfera, porque dessa forma ela não iria provocar morte de ninguém, não iria atingir ninguém, mas iria atingir toda a rede eletrônica, né, tudo que estivesse envolvido nessa área. Então, meio que aquela região sofre uma espécie de apagão eletrônico, né? Pulso eletromagnético. Mas, enfim, ali no finalzinho, né, quando tá o 9, o 12, a Lisa, que ela se aproximou muito dos meninos, e eu inclusive queria que fosse um pouco mais desenvolvida, né, essa aproximação deles, porque eu acho que eles tinham muito que aprender com ela, que eles foram praticamente se criaram sozinhos, né, e eu acho que tinha tanta coisa para compartilhar ali, sabe, a Lisa e eles, mas enfim. E quando a gente pensa que eles vão ficar juntos, assim, aí vem os americanos, os norte-americanos, melhor dizendo, e tentam pegá-los. Nesse momento também o detetive japonês, né, o Shibazaki, ele também já chega, mas ele não tem a intenção de matar os meninos nem nada. E nisso, como os meninos se veem ameaçados, o 5 ele pega, né, um dispositivo e ele fala que tinha uma bomba ainda que eles deixaram numa usina nuclear no Japão. Aí, enfim, ele queria, né, para poder evitar. E os caras pareciam, né, se afastaram assim de helicóptero, só que
eles acabaram dando a volta e atiraram no 12. E aí o 9 ficou desesperado, o 9 ficou desesperado e ele acabou também não resistindo, né? E ficou assim, né? Os personagens principais acabaram morrendo de uma maneira bem trágica e só restaram justamente os personagens secundários que estavam muito próximos deles, né? Que era a Lisa e o detetive Shibazaki. Mas é isso, esse é o final. Gente, super recomendo pra quem curte aí um Death Note da vida, séries anime com gênero de investigação, com a pitada de mistérios, né, envolvendo questões políticas e afins. Fica aí, é uma ótima dica. A animação é muito boa e é isso, gente. Dá pra ver rapidinho, são só 11 episódios, mais ou menos de 20 minutos cada. Então, assim, de repente, num dia que você não tenha nada melhor pra fazer, queira matar o tédio, você consegue maratonar. E apesar do final, assim, ser um pouquinho triste, né? Mas a história em si, como um todo, é bem legal.